Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Antônio Sanches e vamos para mais uma aula de Direito Processual Civil. E nesse vídeo eu vou falar com você sobre o famoso IRDR, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, sempre aproveitando para te convidar a conhecer as minhas redes sociais e se inscrever no meu canal. Bom, você já sabe que o novo Código de Processo Civil trouxe mecanismos para estabilização e vinculação dos órgãos jurisdicionais inferiores ao entendimento jurisprudencial firmado. Eu falo para você, desde aquele vídeo chamado Estabilidade da Jurisprudência, que não adianta um sistema ter os institutos de precedentes vinculantes. É necessária a criação de um sistema interligado que permita não só a criação desses precedentes vinculantes, como também a aplicação desses precedentes vinculantes para a otimização da prestação jurisdicional. E nós estamos vendo paulatinamente aqui no canal esses mecanismos que se prestam a isso. Já vimos lá nos vídeos que tratam do recurso especial e do recurso extraordinário, vimos o RE e o RESP repetitivo. Você encontra aqui no canal também o AC, o assunção de competência, o incidente de assunção de competência. E aqui nós vamos ver um outro mecanismo muito legal também, que é o IRDR, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Se você estudou Direito Processual Civil ou atuou no Direito Processual Civil à luz do Código de Processo Civil anterior, de 1973, não na redação original, mas na sua redação já reformada nos últimos anos de vida aí do CPC de 73, você lembra que já existia no âmbito do STJ e do STF a possibilidade de julgamento de recurso especial e recurso extraordinário repetitivos, o que continua existindo no atual sistema. Porém, essa ideia de um sistema que permita solucionar de uma vez só uma infinidade de processos, esse sistema que só existia no âmbito do STJ e do STF, agora foi trazido para o âmbito da jurisdição ordinária, das instâncias ordinárias. Ok? Então, o que vem a ser o conceito e a finalidade do incidente de resolução de demandas repetitivas? É um incidente por meio do qual um órgão mais robusto do Tribunal de Justiça irá julgar demandas que repitam a mesma controvérsia jurídica. Então, se houver uma repetição da mesma tese jurídica, da mesma controvérsia jurídica em muitos processos, é possível que tais processos sejam julgados por um órgão mais robusto dentro do tribunal, e aí essa decisão será emanada, ela terá os seus efeitos emanados para todos os processos presentes e futuros que discutam aquela controvérsia. Okay? Essa é a finalidade, estabilizar, uniformizar o entendimento jurisprudencial. E uma coisa muito legal é a verificação dos requisitos para que isso seja possível. Como eu já te falei, precisa ter a repetição de processos com a mesma controvérsia jurídica. Veja, tem que haver repetição, não pode ter risco de repetição. Se tem risco de repetição de várias ações, mas ainda não existe uma efetiva repetição, nós não podemos pedir a instauração do IRDR. O máximo que é possível é o AC, assunção de competência. Agora, existindo a repetição de processos, aí sim é possível pedir a instauração do IRDR. A grande questão é que a lei não fala o que se considera repetição. 2, 3, 10, 20 processos? Então, tudo indica que aqui nós temos uma cláusula aberta, que ficará ao entendimento dos magistrados que estiverem atuando naquele caso a verificação da existência ou não dessa repetição de processos para fim de permitir a instauração do IRDR. Além da repetição, nós precisamos ter um risco de ofensa à isonomia, que é igualdade, ou à segurança jurídica. E praticamente existe uma redundância aqui, tá? Porque se você tem vários processos
tratando, discutindo a mesma controvérsia, a chance de você ter decisões contraditórias, a chance de você ter uma insegurança jurídica é enorme. Então, havendo essa multiplicidade de processos, praticamente está demonstrado o risco à segurança jurídica e também o risco à isonomia, à igualdade, quer dizer, decisões conflitantes a respeito da mesma tese jurídica. Ok? Continuando aí, nós temos um pressuposto negativo para o IRDR, que é a afetação em repetitivo para recurso especial ou para recurso extraordinário. Você já viu aqueles outros vídeos aqui do canal que tratam lá do recurso especial e recurso extraordinário repetitivos, que a questão pode ser afetada no âmbito do STF ou do STJ para julgamento pelo regime dos repetitivos, que também vai gerar um precedente vinculante nos termos lá do artigo 927 do Código de Processo Civil. Aqui, a existência de afetação, quer dizer, se essa tese que está multiplicada aqui nos processos da primeira ou da segunda instâncias já está afetada lá em Brasília para julgamento em sede de repetitivo, não faz sentido instaurar o IRDR aqui, justamente por fato de que haverá a solução da controvérsia lá em Brasília e a decisão lá de Brasília que será espalhada por todo o território nacional, ok? E uma coisa que eu te falei agora há pouco, que é muitíssimo interessante e talvez seja uma das coisas mais interessantes e um dos grandes trunfos desse instituto é o cabimento. Porque olha só, eu posso requerer a instauração do IRDR em causas que estão na segunda instância, em causas que estão no tribunal, e aí não tem novidade alguma, só que a grande novidade está na possibilidade de requerer o IRDR em causas que estão na primeira instância. Então, o processo está tramitando na vara e eu posso requerer, ou o próprio magistrado de ofício pode indicar a necessidade de instauração do IRDR. Então, não há necessidade de esperar que esses múltiplos processos cheguem até o tribunal por meio de apelação. E certamente, se chegam ao tribunal por meio de apelação, é porque já houve várias sentenças e nós provavelmente já teremos decisões conflitantes a respeito da mesma tese. Para prevenir isso, o IRDR pode ser instaurado ainda nos processos que tramitam na primeira instância, nos processos que tramitam na vara, inclusive em juizados especiais. É claro que o julgamento desse IRDR de processos que estão na primeira instância não será na primeira instância, será no tribunal para os processos que não sejam do juizado especial, porque, por óbvio, para processos que sejam do juizado especial, o IRDR será julgado no próprio âmbito do colégio recursal, que é o segundo grau de jurisdição no sistema dos juizados especiais. Okay? Essa, então, uma grande vantagem desse sistema, a possibilidade de já instaurar para causas que tramitam na primeira instância. Como eu falei para você, a instauração pode se dar de ofício, pelo magistrado que conduz o processo, ou a requerimento das partes ou do MP. O MP, ou ele vai ser parte no IRDR, e aí ele vai requerer a instauração, e se ele não for parte, ele vai ser custos legis, ele vai ser fiscal da lei. E na qualidade de custos legis, olha que interessante, se houver a desistência por parte das partes do processo, né? Se as partes do processo desistirem, o MP assume o caso. Então, ele atua como custos legis, mas pode virar parte neste processo, porque ele é obrigado a assumir o processo caso haja a desistência. Ok? O procedimento é bastante simples e tudo começa com um pedido de instauração. O pedido de instauração vai ser dirigido a quem? Ao tribunal, porque o julgamento se dá no tribunal. Então, esse pedido de instauração é feito pelo juiz do processo, de ofício, ou pelo juiz da vara, ou pelo relator, caso o processo se encontre na segunda instância. Ou também pode ser feito por petição,
pelas partes ou pelo Ministério Público. Essa petição ou esse ofício vai ser instruído com documentos que comprovem o requisito, ou melhor, os requisitos, quais sejam a multiplicidade de processos e o risco à isonomia e ou segurança jurídica. Então, tanto o juiz envia o ofício, o juiz ou o relator, no caso de processos que estejam no tribunal, envia o ofício para o órgão do tribunal mais robusto, órgão mais robusto, competente para julgar o caso. Então, ele envia o ofício com esses documentos, demonstrando toda essa controvérsia, ou a parte ou o Ministério Público também podem fazer o mesmo e enviar esse requerimento. Uma vez enviado o requerimento, o órgão competente lá no tribunal, e o órgão competente também será fixado pelo regimento interno do Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal. Então, ele recebe este requerimento e analisa os requisitos. É feita a análise da existência, da presença desses requisitos: multiplicidade e risco à isonomia ou segurança jurídica. Se for positivo, esse juízo de admissibilidade ocorrerá a instauração do RDR. Então, note que até agora não teve instauração. Até agora só teve pedido de instauração e análise por parte do órgão competente para julgar. Agora, presentes os requisitos, será então instaurado o IRDR. E a primeira coisa, até pela segurança jurídica, pela isonomia, é a suspensão de todos os processos que tramitam naquele estado, se for um Tribunal de Justiça de Estado, ou Tribunal Regional Federal naquela região. Então, a suspensão dos processos no âmbito daquele órgão jurisdicional que instaura o IRDR. Se for um Estado, se for um Tribunal de Justiça, é no âmbito do Estado. Se for um Tribunal Regional Federal, no âmbito da região jurisdicional daquele TRF. Nossa, Antônio, mas eu ouvi dizer que pode ser suspenso o processo em âmbito nacional. Pode sim, só que não é, obviamente, por exemplo, o Tribunal de Justiça de São Paulo não tem jurisdição em território nacional. Então, para suspender os processos em território nacional, precisa de um outro requerimentozinho, uma outra particularidade que eu já vou te falar qual é. Mas vamos por partes. Então, ocorre a suspensão de todos os processos, o órgão competente requisitará informações dos órgãos vinculados ao juízo que pediu ou o juízo que tramita o processo em que foi requerida a instauração do IRDR, e se o MP não foi o requerente, ele será intimado para se manifestar. Lembra que eu falei para você, o MP ou ele é o requerente ou ele é custos legis, inclusive para assumir o feito caso a parte desista. Okay? Continuando aí, as partes, o MP ou a defensoria de qualquer estado ou região podem pedir ao STJ ou à STF a suspensão em território nacional dos processos. Okay? Então, note que se o IRDR está tramitando, por exemplo, aqui em São Paulo, o Ministério Público de São Paulo, a Defensoria de São Paulo ou as próprias partes de processos que discutam essa tese, aqui em São Paulo, podem pedir ao STJ ou ao STF a suspensão de processos que discutam essa tese em âmbito nacional. E aqui tem uma outra coisa muito legal. Se o processo estiver tramitando em São Paulo, nada impede que Ministério Público, Defensoria ou partes em processos que discutam essa tese em outro estado da federação também peçam ao STJ ou ao STF a suspensão em território nacional. Isso é muito legal, porque permite a um jurisdicionado de outro estado requerer a suspensão em território nacional por força de um IRDR que não é do estado dele. Exemplificando, temos um IRDR aqui em São Paulo, instaurado, e aí alguém do Rio de Janeiro, ou de Minas, ou do Rio Grande do Sul, pede para o STJ a suspensão em território nacional. Justamente porque esse IRDR é passível de recurso especial e recurso extraordinário.
E se houver a interposição do especial ou do extraordinário e essa questão chegar a ser julgada pelo STJ ou pelo STF, aí os efeitos são em território nacional. Você extrapola os limites da competência jurisdicional daquele estado ou daquela região em que foi instaurado o IRDR. Por isso, essa grande arma à disposição de qualquer jurisdicionado do país que tenha um processo discutindo uma tese jurídica que em outro estado já está submetida ao regime do IRDR. Okay? Então, é possível pedir ao STJ ou ao STF a suspensão nacional dos processos e eles ficam suspensos, obviamente, até o julgamento do recurso especial ou do recurso extraordinário, eventualmente interpostos contra o IRDR. Então, foi julgado o IRDR, o julgamento do IRDR, o acórdão, é passível de RESP ou RE, recurso especial ou recurso extraordinário. Então, ficam suspensos todos os processos no Brasil até serem julgados esse recurso especial ou esse recurso extraordinário, ou, caso não seja interposto o RESP ou RE, no momento em que acabar o prazo de interposição do RE e de RESP, cessa essa suspensão. Então, aí você vai ter até a preclusão desse RE ou RESP. Mas, no mais das vezes, o que a gente vai verificar é a efetiva interposição de recurso especial e recurso extraordinário contra o acórdão que julga o IRDR. Ok? Muito bem. Admitido foi o IRDR. Suspensos foram todos os processos, vamos imaginar, no âmbito daquele estado da federação. Aqui em São Paulo, por exemplo. Quais são os próximos passos? Os próximos passos incluem a admissão de amicus curiae. Você já sabe o que é amicus curiae, é o amigo da corte. Ele vai dar o seu entendimento a respeito do tema para tentar um melhor resultado do julgamento. Podem ser feitas audiências públicas para melhor discussão também da controvérsia e, por ocasião da sessão de julgamento, é admitida a sustentação oral. Sustentação oral, inclusive, com um prazo melhor do que o prazo de sustentação oral de uma apelação, por exemplo. De uma apelação, por exemplo, você sabe disso, 937 do Código de Processo Civil, você vai ter lá 15 minutos para sustentação oral. Aqui no IRDR, o prazo é dobrado. Aqui você tem 30 minutos para fazer a sustentação oral. Claro, porque a causa é mais importante na medida em que envolve multiplicidade de processos e haverá, diferente de uma apelação, aqui haverá a formação de um precedente vinculante, de um precedente a ser observado por todos os órgãos jurisdicionais vinculados àquele órgão que julgou o IRDR. Okay? Continuando aí, o incidente é julgado. Então, com a presença de amicus curiae, com as audiências públicas, com a sustentação oral, o incidente é julgado e a tese firmada será aplicado a todos os processos da região. Quando eu falo aí região, eu estou falando estado da federação em se tratando de justiça estadual ou região mesmo em se tratando de justiça federal. Quem desrespeitar o entendimento firmado em IRDR desafia reclamação. Você vai encontrar em outro vídeo aqui no canal o estudo da reclamação prevista lá no artigo 988 do Código de Processo Civil. Reclamação, instituto jurídico já existe há muitos anos no sistema processual, mas agora, com essa estrutura dos precedentes vinculantes, a reclamação ganhou muito mais força, muito mais aplicabilidade. Uma dessas aplicabilidades é justamente para a hipótese de desrespeito de tese de decisão firmada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas. Ok? Como eu já disse a você, do acórdão que julga o IRDR, cabe recurso extraordinário, obviamente, para o Supremo, e recurso especial, obviamente, para o STJ. Okay? O processamento do RE e do RESP nesses dois casos é o mesmo. É o mesmo sistema, os mesmos requisitos de admissibilidade. A única coisa aqui, em se tratando de recurso extraordinário, é que é presumida a repercussão geral. Por óbvio, não é? Você já tem aí de cara circunstâncias que extrapolam os interesses da parte, tanto que foi por esse motivo a instauração
do IRDR. Mas tem uma diferença. E nesses casos, o próprio código estabelece que o recurso especial ou recurso extraordinário, eles têm efeito suspensivo, ok? E aí sim, isso diverge da regra geral do RE e do RESP. Porque, em regra, o RE e o RESP não tem efeito suspensivo OP legis. Tem OP iudices, a gente pode pedir, você sabe disso. Agora, aqui é OP legis. O código diz que esses recursos especial e extraordinário a ser interposto cada um deles contra o acórdão que julga o IRDR, cada recurso desse terá efeito suspensivo. E aí sim, uma vez julgado o recurso especial ou recurso extraordinário, haverá efetivamente o efeito nacional daquele julgamento. E é justamente por conta dessa possibilidade de esse efeito nacional acontecer, é que é possível pedir, enquanto tramita no Estado ou na região da Justiça Federal, é possível pedir ao STJ ou ao STF a suspensão de todos os processos em território nacional, justamente para evitar que decisões sejam proferidas enquanto essa questão está sub júdice. Então você paralisa no Brasil inteiro, julga no Estado, aí sobe para o STJ ou para o STF em recurso especial ou recurso extraordinário. Uma vez julgado o processo por esses tribunais superiores, a decisão vai explanar os seus efeitos por todo o país. E aí você tem efetivamente uma coesão, uma estabilização e uma uniformização da jurisprudência. Ok? IRDR, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Excelente instrumento, excelente instituto jurídico que trouxe para o âmbito da justiça ordinária, das instâncias ordinárias, a possibilidade de julgar questões que se repitam, que se multipliquem pelos processos. É isso aí. Um grande abraço, bons estudos e até o próximo vídeo.